Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje chegou finalmente os playoffs da NFL, vai começar amanhã a pós-temporada com o Wild Card Round, né? 14 times sobraram, 2 folgam e os outros 12 se enfrentam para continuar construindo seu caminho em busca do tão sonhado Super Bowl desta temporada. E é claro, vou falar um pouquinho aqui dos 6 jogos que a gente vai ter aí neste final de semana, começando agora no sábado, passando pela rodada de domingo e terminando no jogo de segunda-feira à noite. É claro, dar os meus palpites sobre essas partidas que prometem entregar muita coisa. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, vinheta na tela e bora falar de NFL! Bom, pessoal, bora começar falando então dessa primeira rodada da pós-temporada, começando aí pelos jogos de sábado. A gente vai falar um pouquinho aí em ordem cronológica desse Wild Card Round. E o primeiro jogo é a partida entre Los Angeles Rams e Carolina Panthers, jogo do sábado às 6h30 da tarde. Provavelmente o jogo mais desigual dessa primeira rodada de pós-temporada, né? O time dos Rams continua sendo um dos melhores times da liga, tem um ataque pra lá de formidável, o Matt Stafford jogando um absurdo, né, brigando lá pelo MVP dessa temporada, o Puka Nacua sendo um dos wide receivers mais dominantes dessa temporada, o cara é formidável correndo rotas, literalmente ele é um gênio ali da sua posição, e tem uma defesa muito sólida, o time de Los Angeles também, principalmente um front muito forte, muito intenso, que pressiona bastante. O meu pé atrás vai para a secundária, nessa defesa que é um setor que eu não confio tanto, e principalmente o time de especialistas, que é um setor que vem devendo bastante nesta temporada. E do outro lado, o time de Carolina, que é um time que até que melhorou sim da última temporada para essa, mas continua sendo um time bastante inconsistente. Eu acho que essa é a palavra que literalmente define esse time. A gente tem o Bryce Young, que tem um jogo muito bom e depois ele joga um muito mal. A gente tem um corpo de wide receivers que se beneficiou bastante com a chegada do Tetarua McMillan. Na minha opinião, é o calouro ofensivo desta temporada, ele tá jogando muita bola, mas eu acredito que ele seja o ponto fora da curva desse ataque, até porque pelo resto, a gente teve um jogo terrestre que funcionou um pouco, mas depois também deu uma sumida, a defesa deu uma melhorada, mas ainda assim não é um setor que eu confio plenamente, então é um time que a palavra realmente é inconsistência, e eu acho que mesmo esse time já tendo vencido o Los Angeles Rams lá na semana 13, eu não acredito que eles vão conseguir repetir esse feito. É claro, os playoffs é um campeonato totalmente diferente da temporada regular, as coisas podem realmente acontecer, é muito comum as zebras acontecerem na pós-temporada, né, vide aí o Green Bay Packers quando era Seed 7 venceu o Dallas Cowboys Seed 2, então a gente sabe que todos os jogos são praticamente jogos armadilhas, mas aqui eu vejo uma disparidade muito grande entre as duas equipes, e é por isso que eu vou com o time do Los Angeles Rams. Eu acho que é um time realmente muito superior, tá num outro ritmo, tem um ataque, como eu falei, que é absurdo de bom, o Matt Stafford jogando muita bola nessa temporada, a defesa tem um front que pressiona muito, eu acho que o Bryce Young vai ter muito problema com pressão, vai ser sacado, vai se afobar no pocket por conta do desconforto que ele vai sentir com a pressão de Los Angeles vindo, então aqui eu vou com o Los Angeles Rams vencendo essa partida e avançando na pós-temporada. Seguindo, a gente tem o jogo aí do Saturday Night Football, podemos dizer assim, né, jogo do sábado, às 22 horas, partida simplesmente absurda, tá bom? Green Bay Packers e Chicago Bears, uma das rivalidades mais intensas da NFL, talvez a rivalidade mais histórica, podemos dizer assim, eu acho que é até seguro falar isso, realmente um jogo muito importante entre as duas equipes, que já se degladiaram 2 vezes, né, são 2 times da mesma divisão, e esse é o jogo mais importante da temporada para ambas as equipes. No lado de Chicago, a gente tem um ataque que eu tenho gostado de ver semana após semana, o Caleb Williams tem feito um bom trabalho, e a gente tem em Chicago um jogo terrestre muito bom, e que me surpreendeu muito positivamente ao decorrer da temporada regular. Eu acho que
é justamente a chave que o time dos Bears tem para vencer essa partida. Eles vão enfrentar uma defesa que é sólida, mas que vem sofrendo muito por conta da perda de jogadores, em específico o Micah Parsons, que se lesionou, e então, desde essa lesão, a defesa do Green Bay Packers tem regredido bastante na temporada, e eu acho que a chave pro time dos Bears é correr bem com a bola, com essa dupla de running back do DeAndre Swift e o Kyle Monangai, que estão jogando um bolão nessa temporada, para tirar justamente esse peso do Caleb Williams, deixar ele confortável, deixar ele solto, para fazer o que ele faz melhor, que é conectar passes com firmeza, em profundidade, fora da estrutura, e continuar fazendo essa ótima dupla entre quarterback e o seu head coach, que é o Ben Johnson, uma mente ofensiva das mais brilhantes da liga, e que tem feito um bom trabalho aí, comandando, digamos assim, o Caleb Williams e todo esse ataque. Do outro lado, além de ter o time de Green Bay, que vai contar com a volta do Jordan Love, acredito eu, acho que é muito provável que ele volte, né, ele tem sido poupado dos últimos jogos por conta de lesão, mas eu acho que ele volta aqui, e é justamente nisso que o torcedor de Green Bay se apoia. É um time que precisa reencontrar as vitórias, vem de algumas derrotas da temporada regular, o que deixa o time com um ar de desconfiança chegando na pós-temporada, né? Apenas 9 vitórias, 7 derrotas, uma campanha que eu acho que nem o mais pessimista dos torcedores acreditava que o time ia conseguir. Eu mesmo achei que o time do Green Bay Packers teria uma campanha melhor, brigando para vencer esta divisão, mas com a volta do Jordan Love, eu acho que as coisas mudam, o ar muda nesse time. Ele é um quarterback talentoso, ele é um quarterback que consegue comandar esse ataque, girar esse sistema de uma forma muito limpa. O que ele precisa é proteger a bola, e acho que se ele conseguir proteger a bola, porque vai jogar contra uma defesa que rouba muito a bola do adversário, e principalmente se ele tiver o apoio do jogo terrestre, que aqui também vai ser importante, já que a defesa dos Bears não lida bem com o jogo corrido do adversário, eu acho que os Packers têm muita chance de vencer esse jogo mesmo fora de casa. Aqui para esse jogo eu acredito numa partida que tem um potencial de ser um tiroteio. Eu acho que os ataques vão se sobressair, as defesas não estão fazendo um bom trabalho, por mais que a defesa dos Bears roube bastante a bola, é uma defesa que eu tenho um pé atrás, principalmente defendendo o jogo terrestre, e a defesa dos Packers, eu já falei, desde a lesão do Micah Parsons, essa defesa ela regrediu bastante na temporada, e é por isso que eu acho que os ataques vão se sobressair. Mas aqui eu tô com um feeling que a gente vai ter uma zebra. Eu acredito que mesmo fora de casa, o time do Green Bay Packers vai conseguir a vitória, a gente vai ter um bom jogo do Jordan Love voltando de lesão, vai conseguir proteger bem a bola e vai conseguir conectar passes curtos ali para os seus recebedores e principalmente usar os seus running backs, tanto correndo com a bola, o que vai ser essencial, mas também em rotas para conseguir aquele desafogo. E aí eu acho que justamente esses passes mais curtos podem abrir possibilidade dele conseguir castigar mais em profundidade. Eu acho que a defesa do Chicago Bears não vai conseguir responder a um ataque comandado por um quarterback mais talentoso, e isso vai fazer a diferença aqui. Então eu vou com uma vitória do time do Green Bay Packers fora de casa, num jogo bem intenso, pegado, e que talvez possa ser um tiroteio, o que seria bastante interessante, daria um ar mais emocionante para essa partida. E agora, indo para o domingo, o primeiro jogo do dia é a partida entre Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars, jogaço de bola, na minha opinião é o jogo mais difícil de palpitar desse Wild Card Round, até porque são duas equipes que eu vejo caminhos claros, não só para vencer nessa primeira rodada, mas também para chegar até o Super Bowl. No time dos Bills, a gente tem, é claro, o Josh Allen, ele é um fator desequilibrante, ele é o melhor quarterback dessa pós-temporada, o atual MVP, a gente sabe que ele pode sim chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e resolver qualquer partida. Ele consegue sim subir o time dele de patamar e mascarar as deficiências que o time de Buffalo possa vir ter. E a gente tem no ataque um corpo de recebedores que não é dos mais luxuosos, a gente tem ali de grande estrela o Josh Allen e o James Cook fazendo uma ótima temporada, mas para além deles e do Dalton Kincaid, que é um tight end também acima da média, o restante dos skill players não mostram tanta confiança assim. É um corpo de recebedores mediano, para ser bem sincero. E na defesa, apesar do pass rush me agradar e da secundária ser muito boa, a defesa contra o jogo terrestre é algo que preocupa.
preocupa, né? Vem sendo assim durante a temporada toda, corriqueiramente vem tomando mais de 100 jardas dos running backs adversários. Isso é uma coisa que pode acontecer aqui, até porque o time do Jacksonville Jaguars é um doce, não o time mais quente chegando nessa pós-temporada. Tem uma defesa muito boa defendendo a corrida e roubando a bola dos adversários, mas eu quero falar um pouco do ataque. Eles têm o Trevor Lawrence jogando o melhor futebol americano de sua carreira, muito provavelmente, e um jogo terrestre que melhorou muito da última temporada pra cá, né? O Liam Cohen, ele assumiu o time, tá fazendo um trabalho espetacular e conseguiu aí dar uma nova visão pra gente do Travis Etienne, que tem feito jogos muito bons nessa temporada. É claro, o jogo terrestre de Jacksonville, ele não tem sido constante durante a temporada toda. Além tem jogos muito bons e outros jogos que deixou bastante a desejar. Mas contra essa defesa terrestre de Buffalo, pode ser um fator muito determinante para o time de Jacksonville levar a melhor. Mas aqui, eu acredito também numa zebra fora de casa. Eu sinceramente, não consigo apostar contra o Josh Allen. Eu acho que ele vai ser o cara que o senso de urgência vai apitar na hora, ele vai chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e resolver as coisas. Eu acho que esse jogo também tem um potencial de ser uma partida de pontuação bastante alta, por mais que eu goste muito da defesa do Jacksonville Jaguars, mas eu acho que justamente o Josh Allen fazendo uma dupla ali muito interessante com o James Cook no jogo terrestre vai desequilibrar a partida e vai levar a vitória para o time de Buffalo fora de casa. Acredito que vai ser um jogo muito pegado e que vai ser decidido ali por no máximo 3 pontos. Mas eu vou com uma vitória do Buffalo Bills jogando lá em Jacksonville para avançar na pós-temporada. Passando agora para o segundo horário de domingo, a gente vai ter a partida entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, um jogaço também, um jogo com potencial muito interessante. Poderia ser, inclusive, quem sabe aí a final da conferência, porque são dois times que quando a temporada começou, a gente tinha muita expectativa nessas duas equipes. De um lado, a gente vai ter o time de São Francisco, que tem um ataque muito bom, muito interessante, mas que sofreu na última rodada da temporada regular. Porém, o que eu tenho um pé atrás com esse time é justamente a defesa, porque o ataque, por mais que a gente tenha várias lesões, o Rick Pearsall reagravou a lesão dele, não sei se ele vai pro jogo, a gente tem o Trent Williams que eu acho que deve voltar para reforçar essa OL, mas ainda assim, é um ataque que tá muito pautado no seu running back, que é o Christian McCaffrey, e o George Kittle também recebendo os passes do Brock Purdy, que vem fazendo um ótimo trabalho nessa temporada, mas apesar das lesões, como eu falei, eu vejo muitas qualidades nesse ataque, eu acho que o Brock Purdy vem fazendo um ótimo trabalho, e ele rodando esse sistema do Kyle Shanahan tem sido um dos melhores quarterbacks nessa reta final da temporada regular, e é por isso que é um ataque que ainda assim eu confio bastante, porém essa defesa me deixa com o pé atrás enorme, porque é uma defesa que não consegue pressionar o quarterback e no último jogo mostrou uma fisicalidade muito aquém do esperado de um time de NFL, essa é a verdade. Os running backs de Seattle fizeram o que quiseram contra essa defesa de São Francisco, e isso me assusta um pouco, porque eles vão enfrentar um time que tem um dos melhores running backs da liga, que teve uma temporada passada absurda e que pode fazer a diferença aqui. Se a defesa de São Francisco não jogar 110% totalmente física, com intensidade, eles vão tomar uma surra do Saquon Barkley, entendeu? E é por isso que eu tenho um pé atrás com esse time. Eu não acredito que o time de São Francisco, por conta desta defesa e das lesões também, consiga ir muito longe na pós-temporada. E eles vão enfrentar o time do Philadelphia Eagles, que é um time que a gente tem falado pouco nessa reta final de temporada. Tem um ataque, beleza, que tá aquém do esperado também. É um ataque que tem peças formidáveis. Tem um quarterback do mais alto nível da NFL, sim, o Jalen Hurts. Ele é um cara que ele é muito perigoso correndo, mas que ele também castiga com o braço. E a gente tem ali talvez a melhor dupla de wide receivers da NFL, com o A.J. Brown e o Devonta Smith, que são dois excepcionais recebedores, tanto correndo rotas, tanto em profundidade. São dois caras que conseguem mudar o rumo de qualquer partida na liga. E é claro, como eu já falei, o Saquon Barkley, que dispensa comentários. Em um dia bom, ele destrói as partidas. E o ponto forte do time nessa temporada continua sendo a defesa, que voltou a fazer um ótimo trabalho, e eu acho que os matchups são bem favoráveis ao time da casa. Como eu falei, eu gosto do ataque de São Francisco, mas a defesa não me inspira confiança. E aí, se a gente for parar para comparar, parar para fazer os matchups entre ataque de um e defesa do outro, eu acho que o time de Filadélfia leva bastante vantagem. Por mais que o ataque não esteja correspondendo às nossas expectativas, ainda assim eu vejo que eles
conseguem fazer um bom trabalho nesse jogo, vão conseguir ali correr bastante com o Saquon Barkley, e o Jalen Hurts tem potencial para achar passes em profundidade, tanto com Devonta Smith quanto com AJ Brown, e a defesa, eu vejo ela sobressaindo sobre esse ataque, muito por conta das lesões também, e porque é uma defesa que é muito talentosa, é uma defesa que é muito boa, uma das melhores da liga. Então aqui eu vou com o Philadelphia Eagles, é um time superior, é um time que está mais completo e que está no momento melhor também. Eu acho que também a imposição física desta defesa do time de Filadélfia pode fazer a diferença nessa partida, e eu acho que o time dos Eagles vence aqui e elimina o time do San Francisco 49ers. E pra gente fechar aqui a rodada de domingo, teremos o Sunday Night Football entre Los Angeles Chargers e New England Patriots. É um jogo muito interessante que eu tô bastante empolgado para ver. Eu não vejo um favoritismo muito grande por parte do time de New England, apesar de ser o seed 2 contra o seed 7. Se a gente for comparar, o Drake May vem fazendo uma temporada espetacular. Essa é a verdade. Para mim, ele é o MVP da temporada, ele seria meu voto se eu tivesse esse poder de votar aí na premiação. Porém, ele vem, entre aspas, mascarando um elenco que não é tão badalado, não tem um corpo de recebedores muito bons, não é muito luxuoso, tem um jogo terrestre que eu gosto, com o Travion Henderson, que é um bom running back, mas o Ramondre Stevenson me deixa com o pé atrás também, e a defesa, ela é uma defesa sólida, mas na minha opinião ela não passa muito disso, não é uma defesa que a gente olha e fala, uau. A gente vai ter a volta do Milton Williams, o que é de grande ajuda, principalmente contra o jogo terrestre, que vinha sendo uma deficiência muito grande dessa defesa, e aí eles vão enfrentar o Los Angeles Chargers, que também tem vários problemas evidentes e que podem custar aí a estadia do time na pós-temporada. A gente tem o Justin Herbert como um dos melhores quarterbacks, na minha opinião, da liga, e ele tá conseguindo ter uma boa sintonia com o seu corpo de recebedores, que também não acho que seja dos melhores, apesar que, na minha opinião, é melhor do que o do time de New England. Tem um jogo terrestre interessante, o Omaro Hampton voltou de lesão já há algumas semanas, tem pegado mais ritmo, porém a linha ofensiva desse time de Los Angeles, ela é bizarramente ruim, é muita lesão, e isso acaba influenciando bastante. O Justin Herbert tem sido o quarterback mais sacado da liga, e isso faz a diferença, e a defesa é uma defesa que eu gosto, uma defesa sólida, que defende bem tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo também. Isso pode fazer a diferença para o time de Los Angeles, mas aqui, mesmo os dois times tendo seus defeitos, tendo as suas qualidades, eu acho que o time da casa vai prevalecer. Eu vejo, principalmente com a volta do Milton Williams, a defesa de New England ganhando nas trincheiras, mesmo não sendo uma defesa que não me inspira tanta confiança assim, eu vejo ela conseguindo se sobressair sobre essa OL, pressionando o Justin Herbert, o que vai ser fundamental para essa partida. E no lado ofensivo da bola, o Drake May, ele tem conseguido tirar o melhor do seu entorno a temporada toda, e eu não acho que aqui vai ser diferente. Não é um corpo de recebedores que eu gosto, que eu olho e falo, nossa, é uma das 7 maravilhas do mundo, mas o cara tá jogando muita bola e ele tá conseguindo tirar o melhor de cada wide receiver desse time, e eu acho que vai continuar nesta partida também. Vai ser um jogo disputado, eu acho que tem inclusive até um potencial dos dois times pontuarem bastante, e eu aposto nisso. Porém, a vitória pra mim fica com o time da casa, fica com os Patriots, vencendo o jogo aí, quem sabe por 6 a 7 pontos, numa posse de bola no máximo, mas o time de New England avança para o Divisional Round. E pra gente fechar os jogos do Wild Card, temos o Monday Night Football, o jogo entre Houston Texans e Pittsburgh Steelers, um jogo que eu não sei se vai ser tão vistoso como os outros. O jogo entre duas equipes que tem momentos diferentes, na minha opinião. O time dos Steelers, que não vem fazendo uma temporada de brilhar os olhos, porém o time tem jogado até que bem nas últimas rodadas. O ataque tem encantado, entre aspas, um pouco mais. O Aaron Rodgers fez uma boa reta final de temporada regular e conseguiu vencer o Baltimore Ravens num jogo bizarro, né, com o último quarto pegando fogo, para vencer a divisão. Porém, a defesa do time de Pittsburgh é o que me deixa com o pé atrás. É uma defesa que recebe muito, é a mais cara da NFL, tem nomes talentosíssimos, jogadores de renome nessa defesa, porém não está jogando
pelo que eles recebem. E isso é muito complicado, porque é uma defesa que, quando a gente olha no papel, ela assusta, mas chega no jogo e não faz um bom trabalho, não faz um trabalho decente. E eu acho que isso pode ser o fator nesse jogo, porque o time adversário é o Houston Texans, mesmo jogando fora de casa, tem um ataque que tem jogado melhor. O CJ Stroud, por mais que não esteja praticando o seu melhor futebol americano, ele tem contado com o OL jogando um pouco melhor de algumas semanas pra cá. Tem um corpo de recebedores que eu gosto, principalmente o Nico Collins, um jogo terrestre que não tem funcionado tanto, mas eu acho que o próprio CJ Stroud consegue mascarar isso um pouco nessa sua sintonia com os seus recebedores. E na defesa, é uma unidade que dispensa comentários, é a minha defesa favorita da liga nessa temporada. Tem um pass rush simplesmente absurdo, com o Will Anderson e o Daniel Hunter jogando uma barbaridade, e a secundária também é das melhores da liga. Tanto o pass rush quanto a secundária dessa defesa estão ali nas primeiras prateleiras da NFL, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Do mesmo jeito que eu falei que se a gente comparar o ataque contra as defesas de 49ers e Eagles, eu acho que aqui é a mesma coisa. Por mais que o ataque de Pittsburgh tenha feito um trabalho melhor nessa reta final da temporada regular, não vejo tendo sucesso contra essa defesa, e eu acho que o ataque de Houston pode ter sim um pouco mais de sucesso contra essa defesa do time de Pittsburgh, que não vem jogando bem. Então aqui eu vou com o time visitante, vou com o Houston Texans vencendo em Pittsburgh e avançando na pós-temporada. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando, né? Esses foram os 6 jogos da primeira rodada da pós-temporada, né? Os jogos entregues, palpites entregues. Comentem aqui, né, por favor, o que vocês esperam dessas partidas, quais são os palpites de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim também, e pra gente dar aquela interagida legal. E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like no vídeo e compartilhem ele para continuar ajudando no crescimento do canal, e sigam o Interferência de Passe nas redes sociais, elas estão passando aqui na tela e eu vou deixar também na descrição deste vídeo, bem como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá pra gente interagir bastante, falar de NFL, falar desses playoffs que prometem muita coisa e de outras coisas também. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!